Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Por favor, abram as Bíblias no Salmo de número 23. Salmo de número 23, para fazermos uma reflexão sobre a graça de Deus pastoreando as nossas vidas, que é o que nos faz chegar até aqui. Louvo a Deus por esse dia, pela oportunidade de estar aqui. Agradeço a Deus pela vida dos corais que aqui estão, parabenizo o coral. Que bênção poder estar com os irmãos aqui hoje. Para mim é um privilégio fazer parte deste capítulo da história desta igreja, com os irmãos. E sentado aqui eu ficava pensando o quanto Deus tem pastoreado as nossas vidas. Fazer 70 anos desafiando o século não é fácil. Nós vivemos num tempo da indiferença, do individualismo exagerado, que conspira contra todo e qualquer movimento de ajuntamento. Tanto que a família é o primeiro foco disso. Nós vivemos na era da impermanência. E se estamos aqui hoje, 70 anos, louvando a Deus, é porque o Espírito Santo tem nos acompanhado em cada dia e tem sido o nosso pastor. Amém, irmãos? Portanto, o que eu vou mostrar aos irmãos aqui hoje, à luz desse salmo, eu tenho certeza absoluta que vai marcar as nossas vidas essa noite. Vou pedir só um favor aos irmãos. Nós vamos ler o texto. Quando terminarmos a leitura, você vai sentar e não vai fechar a Bíblia. Amém? Vamos meditar um pouco nesse texto aí. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos e me guia mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. Pode sentar. Você consegue imaginar quantas vezes na sua vida de igreja você já leu ou ouviu sobre o Salmo 23? A gente viaja pelo Brasil e vê em algumas casas aquela plaquinha do Salmo 23, um quadrozinho do Salmo 23. Já vi até pano de prato com o Salmo 23. É um desses textos que a gente, de tanto falar, acaba transformando num domínio do decorar, mas não do viver. É uma coisa que já vem pronta na programação neurológica cristã. Você diz, o Senhor é o meu pastor, e não precisa terminar, porque já vem pronto o resto. E quando isso acontece, se aborta o exercício do pensar. E a gente perde a grande capacidade da profundidade do texto. E eu quero, em rápidas palavras, mostrar alguns relances, flashes disso. Para que os irmãos entendam bem, conta-se que um dia, numa cidade do interior do Brasil, passou um artista considerado o artista da voz. Ele tinha uma voz impressionante, uma capacidade incrível de oratória, magnética. Era daqueles que falavam horas e você nem se mexia. E o show dele consistia no seguinte: ele chegava numa cidade, estava num ginásio, um teatro, algum lugar amplo, e ele falava letras de músicas, declamava textos da Bíblia, salmos, tudo baseado na sua voz. Então ele chega numa cidade do interior e faz uma única apresentação no ginásio da cidade. E quando ele está ali apresentando, ele fica sabendo que naquele dia, um velho pastor, bem velhinho da cidade, recebeu o convite e foi lá assistir a apresentação, sentou nas primeiras cadeiras. Então o homem começou a sua apresentação, foi passando pelas músicas, pelas letras, por todos aqueles meandros da beleza da sua voz e da poesia. Quando chega no final do show, ele diz o seguinte: o que vocês acham de eu terminar a minha apresentação falando para vocês, na minha voz, no meu jeito, no meu estilo, o Salmo 23, o famoso Salmo do Pastor. E aí a multidão começa naquela inquietação. Imagina como deve ser na voz dele. O Salmo já é bonito, na voz dele vai ficar um espetáculo. Aí começa a buscar câmera, celular, iPad, iPhone, tudo que tem aí na frente. Vamos gravar porque é um momento histórico. E aí ele diz o seguinte: porém tem uma condição, e a condição é: assim que eu terminar de falar o Salmo 23, Salmo do Pastor, na minha voz e no meu jeito, eu quero que um pastor que é bem velhinho e que está aqui hoje, venha aqui à frente e fale para vocês o Salmo 23, Salmo do Pastor, na voz dele, do jeito dele. Onde está o pastor? Aí o pastor faz um sinalzinho assim tímido. E ele disse: senhor aceita, pastor? Aceito. E o homem começou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
E vai entrando pelo salmo e aquela coisa maravilhosa. Quando ele termina, a multidão fica de pé, começa a bater palma, aplaudir, fazer assobio, balançar lenço, todo o frenesi que é típico de uma multidão em êxtase. Só que à medida que a multidão fica em êxtase, o pastor entra em crise. O pastor pensa, o que eu fui fazer? O cara é o artista da voz, eu já estou perdendo a minha. Se eu falasse antes, mas depois. E ele começa com aquelas orações que são as mais tremendas. Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Deus, eu não podia nem ter vindo aqui, eu vim só para assistir o show do homem e vou falar. Aí quando termina, o artista acalma a multidão e chama o pastor. E o pastor vem daquele jeito, sobe sem saber direito o que fazer, porque crente é treinado para falar para crente. Todo crente é bilíngue, ele fala português e evangeliquez, a língua de crente. Então quando chega diante de um grupo de não crentes, ele pega no tranco, lá pelas tantas. É assim, não é? A gente fica sem saber direito o que fazer, e o pastor ali, sem saber direito. Então o artista pega, abraça o pastor, dá um microfone para ele e fala, vai lá pastor, o senhor não conhece o salmo? Salmo 23, salmo do pastor, vai na sua, devagar. E o pastor fecha os olhos e manda de uma vez, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e ele vai. Quando termina, silêncio total, sepulcral, abismal, ninguém diz uma palavra, nada, ninguém se move, só que todo mundo chora. Começa a procurar lenço no bolso, na bolsa. O artista emocionado olha para o pastor, gentilmente toma um microfone na mão dele, vira para a multidão e diz, sabem qual é a diferença entre mim e esse velho pastor aqui ao meu lado? Uma única diferença, porém fundamental. Eu conheço de cor e salteado o Salmo 23, Salmo do pastor, porém ele conhece o pastor do Salmo. O que eu quero que você entenda essa noite é que o pastor do Salmo tem nos pastoreado até aqui. Chegamos até aqui porque Deus tem sido nosso pastor, refúgio, fortaleza e socorro. Ele tem sido nosso Deus, sustentando a gente com a sua graça. Por que nós cantamos? Porque Ele ainda ouve a nossa voz. Eu fico achando tão incrível como deve ser Deus em sua grandiosidade, o mestre da beleza, da maestria da música, e Ele ouve a nossa voz, inclina para ouvir o que a gente está cantando, e Ele se deleita nisso e vem nos ver. Aqui no Brasil, não sei se você já percebeu isso, mas no Brasil, geralmente os nossos cultos são à noite, e à noite você está com o pior que você tem, porque o melhor ficou no dia, é ou não é? Principalmente quem é mãe de vários filhos, ou quem trabalha o dia inteiro, chega na igreja só o pó, é o bagaço, é o supra-sumo do dia, só sobrou isso aí. Aí você chega aqui na igreja, se arruma e começa a cantar para Deus, e a gente ainda tem coragem de dizer, Senhor, eu estou te enviando o melhor. A gente sabe que não é, e Deus também sabe, mas por que a gente vem? Porque no céu não entra nada ruim. Se o combustível do nosso louvor é a graça, a vontade de adorar, Deus recebe. E quando recebe, corrige. E quando corrige, devolve em graça. Por isso a gente está aí todo dia, glorificando a Deus, ainda que cansados, porque somos pastoreados pelo Supremo Pastor. No texto que eu li aí, logo no comecinho, o texto já vem com artigos definidos. O Senhor e o pastor. Não é um Senhor, nenhum pastor. É definição. É um Deus definido. Isso é que legitima e diferencia a igreja. Nós não adoramos uma pluralidade de deuses a granel, de acordo com a nossa vontade, ou com o nosso dia, porque acordamos com o pé direito, vai o Deus tal. Nós não acordamos de um jeito e adoramos a esse Deus. Não estamos adorando a deuses de A a Z, mas o Senhor e o pastor, aquele que definido e que nos define, e é por isso que podemos cantar. Tem um choque de teologias na primeira frase. Ele é Senhor e é pastor. Senhor porque Ele manda e a gente obedece, não tem contradição, não tem o que dizer. Mas Ele também é pastor que suaviza. Ele é Senhor que bate, é pastor que cura. Ele é Senhor que ouve a minha oração e é Senhor que anda comigo no dia a dia. Ele é pastor e é Senhor. Ele anda comigo quando eu estou feliz, mas quando eu estou na crise. Ele está comigo no dia do aniversário e está comigo quando não tem ninguém. Quando eu estou no coral, quando eu estou sozinho. É Senhor e é pastor. Nós temos aqui nesse texto um padrão de 3 dias. Eu nunca vi nenhum crente na face da terra não gostar de Salmo 23. Você já viu algum? Também nunca vi ninguém não gostar do Salmo 24. Olha aí, ó. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Deixa entrar o Rei da glória. É maravilha pura. Agora me prova alguém que gosta do Salmo 22. Olha lá. Deus meu, por que me desamparaste? É o Salmo da cruz. Padrão de 3 dias. Sexta, sábado e domingo. A sexta-feira da crise. O sábado do descanso e o domingo da glória.
Nós só queremos o domingo da glória. De vez em quando dá uma passeada no 23, dificilmente para no 22. O que me encanta aqui hoje é que ninguém faz 70 anos sem passar pelo 22. O 22 é o acúmulo do tempo. O 23 é o pastorear da caos. E o 24 é a misericórdia de Deus nos escrevendo em vitória. Nós estamos aqui porque passamos por esse processo. Eu quero que você agradeça a Deus pela sua vida hoje, pelos dias da crise, pelos dias de alegria e pelos dias de vitória. O seu Deus tem pastoreado você quando está embaixo e quando está em cima. O que é mais bonito desse salmo, pelo menos a meu ver, é que Davi, quem escreve o salmo, e Davi é um indivíduo complicado, marcado. Eu estava olhando esses dias na Bíblia e pensando, quem tinha tudo para escrever o salmo 23 era Salomão. Filho de Davi, filhinho de papai, criado no trono, abençoado. Quando ele recebeu o trono, ele fez uma oração para Deus, que é o sonho de qualquer crente. Me dá sabedoria, Deus deu. Tinha tudo para escrever o Salmo 23. Quem tinha matéria-prima de sobra para escrever Eclesiastes, o livro do tédio, o livro da segunda-feira, o livro da crise, era Davi. Foi caçado como um monstro por Saul, não foi criado dentro da sua própria família porque era visto de forma estranha. É um homem que tem uma ficha terrível. Davi tinha tudo para escrever toda aquela crise de Eclesiastes. Já Salomão tinha tudo para escrever o Salmo 23. Curiosamente saiu no inverso. Quem escreve o Eclesiastes é Salomão, quem escreve o Salmo 23 é Davi, porque enquanto Salomão usa a sabedoria para entender a vida, pira, gera Eclesiastes, mas Davi usa a sabedoria que Deus deu para viver, gera Salmos. O que Deus quer que você entenda é que Deus não te chamou para entender os mistérios da vida, mas para se lançar no pastor, porque quem se lança no pastor tem Salmos, entende a vida e anda para a glória de Deus. Davi aqui faz uma possessividade curada, ele diz aí, o Senhor é meu pastor. Parece até uma frase assim meio estranha, arrogante de dizer, que o Senhor é meu. Essa daqui é a mania da teologia da prosperidade hoje, colocar Deus como um serviçal do homem. Então o Senhor é meu. Só que a lógica de Davi aqui é o contrário, e é a lógica que eu quero que você pense essa noite. Davi faz uma possessividade curada. Davi parte de um raciocínio, por que eu posso dizer que Deus é meu, sendo que eu sou menor do que Ele? Se eu sou menor do que Ele, e posso dizer que Ele é meu, é porque Ele se doou a mim. Portanto, daqui para frente eu faço o mesmo. Pode observar que daí para frente o salmo todo é de entrega. Ele me guia, Ele me unge, Ele me leva, prepara uma mesa e eu moro com Ele para sempre. Porque é melhor que eu me entregue, porque Ele conhece tudo em todos. Entregue toda a sua vida para Jesus aqui hoje, absolutamente tudo. Sua voz, seus dons, seus talentos, sua casa, sua família, sua história, seu passado, seu presente, seu amanhã. Porque Ele é o único capaz de fazer a possessividade sadia. Depois de tudo isso que eu disse, é que você pode dizer, nada me faltará. O nada aqui talvez seja a coisa mais profunda da Bíblia. Se você for brincar de filosofia com nada, você fica doido. Nada é um negócio complicado. E nesse caso aqui, ele é o reflexo, ele é o tudo. A ideia original do texto é dizer que se o Senhor está comigo, eu não preciso de mais nada. Eu tenho tudo o que preciso. Mas o mais interessante de tudo é que esse nada aqui é completude. Geralmente a gente pensa assim, nada me faltará, não vai faltar bênção, vitória, maravilha, alegria. É verdade, mas também não vai faltar problema, crente fofoqueiro, gente enjoada, porque tem tudo. O pacote é completo. Nada me faltará. Vão ter os dois lados da moeda, as duas crises, as portas fechadas. Vai ter o dia da crise e o dia da glória. O dia onde você é celebrado e o dia onde ninguém te lembra. O dia que teu nome está na lista dos convites e o dia que você é um indesejado. Vai ter o dia em que você vai chorar e o dia que vai sorrir. Porém, em todos os dias, Ele pastoreará a nossa vida. Porque Ele é o pastor que nos acompanha no caos e na glória. No dia da crise e no dia do louvor. Daqui para frente, Davi vai começar a fazer uma espécie de parábola entre o que ele fazia sendo pastor de ovelhas e o que Deus faz comigo e com você sendo o nosso pastor. Olha o que diz o versículo 2: Ele me faz deitar. Deitar aqui é um descanso necessário para poder levantar no outro dia feliz e lutar bem. E qual é o lugar que Ele me leva? Verdes pastos, lugares de qualidade. Sabe o que o salmista está dizendo? O meu Deus conhece as minhas necessidades muito mais do que eu. Portanto, ao invés dele simplesmente me levar aos lugares da necessidade, Ele me leva e me faz deitar. E tem uma coisa incrível. Uma ovelha só deita se duas coisas acontecerem. Primeiro, se ela tiver comido e bebido. Segundo, se ela olhar e encontrar o pastor. E a ovelha tem sérios problemas de visão. Ela enxerga no máximo 10 metros. Se ela tiver comido e bebido, olhar e não achar o pastor, ela não deita. Se ela olhar, achar o pastor, mas estiver com fome ou sede, não deita. Os fatores têm que estar juntos. Ela tem que ter comido e bebido, olhar e achar o pastor. Olha o que Davi está dizendo. Meu pastor me dá comida, me dá bebida e me garante presença. Agora eu deito. Deito em paz, porque eu sei que eu comi, bebi e Ele está perto, a meu alcance, olhando para mim.
Você está aqui hoje porque eu sei que você tomou café da manhã, almoçou, o Espírito Santo te deu vida, te deu graça, te deu alegria, ainda te dá a presença dele aqui hoje. Portanto, descanse. O seu Deus é o Deus do descanso, é o Deus da vida. Aí ele diz assim, ó, ele me faz deitar em verdes pastos e me guia, e olha o detalhe, mansamente a águas tranquilas. A ovelha não é veloz, o que para ela é um problema, visto que na lista número 1 do cardápio do lobo está ela. Já o lobo é extremamente veloz, complicado, cheio de táticas. Ela vai devagar, ela não corre muito. Não é da sua natureza correr. Isso que me encanta, irmãos. O meu pastor, o seu pastor, conhece as suas debilidades. Ele não é um Deus que te chama para voar se você não consegue nem andar. Ele é um Deus que, se preciso for, vai te pegar no colo e andar com você, até o momento de suas pernas se fortalecerem e você poder andar. Ele é o Deus que reconhece o teu cansaço e o teu limite. Ele é o Deus que sabe a hora que você canta e a hora que você só geme. Deixa eu quebrar um mito. Geralmente na igreja é proibido ser triste. Você já notou isso? Você entra triste na igreja, o irmão já fala, não, o sangue de Jesus tem poder, sai para lá, misericórdia, saravá, é ou não é? Aqui eu quero que você entenda uma coisa. Na igreja você tem lugar, você tem direito a uma tristeza sagrada. Tem dia que você não vai louvar. Tem dia que você não quer ver ninguém. Tem dia que você entra na igreja como se fosse o último lugar do mundo. Parece até uma contradição. Você não quer ver ninguém e para na igreja. E justo nesse dia todo mundo te vê e te cumprimenta. Até os irmãos mais enjoados que nunca te viram te veem. Tudo cuidado divino. Deus sabe o quanto as suas pernas conseguem carregar. Deus está dizendo para você aqui hoje, descansa no Senhor, porque Deus conhece os teus pesos e os teus fardos. Ele é o pastor da sua vida, Ele é o pastor da sua história, é o pastor das tuas pernas, do teu caminhar, da tua história. Deus conhece os teus dias. Sabe o que é estranho? A gente vive num tempo onde somos cobrados o tempo todo a coisa do herói. A igreja está sendo mesclada como se a todo momento você fosse obrigado a vencer. Existe uma obrigatoriedade da felicidade. Você tem que crescer a todo momento, tem que ser o cara. A mulher é uma espécie de Liga da Justiça, só super-herói, Mulher Maravilha. A igreja é o contrário, não tem nada disso. Aqui tem gente que é frágil, gente complicada, trocando a mala pesada de uma mão para outra, joelho vacilante, que tem dia que só pela misericórdia, que só canta porque já ensaiou, porque só Deus sabe como está a alma. Nesse dia, o pastor te pega no colo, ama a ovelha, abraça, faz ela perceber que ele não esqueceu da sua vida e da sua história. Olha que coisa linda. O texto diz assim, ó, ele me guia mansamente a águas tranquilas. Como eu disse a vocês, a ovelha enxerga pouco, só que escuta muito bem. Porque ela escuta muito bem, ela não suporta beber água nas correntes, porque o barulho das águas machuca a audição. Então o que o pastor fazia? Davi era pastor no deserto. E geralmente quando vinham as grandes tempestades, e essas tempestades passavam, ficavam poças d'água. Naquela água era a melhor água para as ovelhas beberem. Primeiro, a água é parada, não tem barulho. Segundo, enquanto ela bate a língua na água e movimenta e faz ondulações com a própria imagem, ela brincava com a própria imagem. Provérbios 27. Assim como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. E ela brincava com a própria imagem. Só que na inocência da ovelha, ela nem sabe que essa água que agora está matando a sede dela, e mais do que isso, fazendo ela brincar, garantindo a sua saciando a sede e ainda matando um pouco de alegria nela, trazendo alegria para ela, é uma tempestade que acabou de passar e ela não sabe. O pastor leva ela para beber daquela água. Irmão, sabe o que Deus faz com a gente? Tem dia que Ele manda as piores angústias, as piores crises, tribulação para todo lado. Aí você fala, vou morrer. Não vai, de sede você não vai. Porque você vai beber dessa água e glorificar a Deus quando a tempestade passar. Poder se alegrar pelo Deus que pastoreia a sua vida e as suas tribulações. É um Deus que conhece cada movimento da minha vida. Olha o que Ele vai dizer aí, ó. Ele muda completamente a imagem. Está falando de água, de repente Ele fala o seguinte, refrigera a minha alma. Refrigério aqui tem a ver com o calor sufocante da mente. Porque alma, quando foi vertido para o grego, aqui veio psique, mentalidade. Tem dia que a minha mente está tão cheia de coisas, sufocamento por todos os lados, ideologias, crise, é o filho adolescente que protesta, é o marido bêbado, é a situação complicada da vida, todos os lados, e eu fico sufocado. Você quer ver uma coisa? Imagina essa cena. Você está numa cidade que é cheio de morro, por exemplo, com um monte de sacola na mão, um calor terrível, orando para o irmão passar de carro, o irmão passa e não te vê. É ruim ou não é? Aí você chega em casa, coloca aquela sacola no chão, abre a janela e recebe aquele golpe de ar. É bom ou não é? É isso que o texto está dizendo.
Vai ter dia que eu vou vir cheio de bagagem, sufocado, a ponto de morrer. Aí o Espírito Santo vem, abre a janela da vida e sopra. E na Bíblia, sempre que Deus sopra, Ele gera vida. Ele traz de volta o refrigério da graça. Vai ter dia que Ele me pastoreia na água, mas vai ter dia que Ele me pastoreia no fogo. Ele é o meu Senhor e as realidades ao redor não definem Ele. Ele define a vida. Olha o que Ele diz. Ele me guia, porque o mundo é escuro e eu preciso de guia. Mansamente, águas tranquilas, refrigera a minha alma e me guia nas veredas da justiça. Veredas são caminhos curtos. Para que você entenda, nós vivemos num mundo marcado pelo pecado. E num mundo marcado pelo pecado, você nunca vai experimentar uma avenida de justiça. Mas para que você não fique desesperado, acreditando que o mundo acabou e que não existe justiça, existem veredas da justiça. Só que para chegar lá tem um jeito, olha o que diz aí: por amor do seu nome. Ou seja, a partir do momento que eu sou cristão e que o nome de Cristo define o meu caráter, eu me torno espaço de justiça. As pessoas olham para mim e sabem que eu posso ser alguém que atesta a verdade, que atesta a alegria, que mata a corrupção, que é justo. Cada crente é um ponto de justiça de Deus colocado no mundo. Ele pastoreia a gente no cerne da corrupção. O crente consegue limpar o mundo, purificar a vida. É sal e luz. Olha o que ele diz aqui, ó. Se eu parasse aqui, estava tão bom, não estava? O problema é que vem essa imagem aí que é complicado. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Esse vale é tão terrível. Se fosse assim, ó, o vale da morte era uma coisa. Você caiu lá, está morto, porque o vale é dela. Só que não é, é o vale da sombra da morte. É pior ainda, você não sabe de onde ela vai vir. Você vai caminhar num chão de suspeita. Cada esquina pode dar de cara com a morte, imagina. É um vale de angústia, um vale que você caminha sem saber para onde vai. Agora, sabe o que é bonito? Escuta bem o que o texto diz. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Jesus nunca vai mudar o seu vale, porque eu e você precisamos do vale. Sabe por quê? Porque no topo da montanha nada cresce, crescimento está no vale. Quando você chegar no topo da montanha, olha para baixo e glorifica a Deus. Lá embaixo, que eu achei que ia morrer, deixei um monte de frutos, porque Jesus pastoreou meu vale, andou comigo e as sementes da vida foram colocadas lá, brotaram e geraram vida. Olha o que ele diz aí, ó. A tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, quem aqui já viu um cajado consolar? Você consolaria alguém com cajado? Engraçado que o texto diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Alguns pastores, principalmente na época de Davi, tinham que viajar com as ovelhas pelo deserto à procura de água e comida, porque o deserto é escasso. Então toda viagem pelo deserto é um perigo. Primeiro, porque onde tem ovelha tem lobo. Segundo, por causa das distrações da viagem. Então o pastor sempre ia na frente do rebanho tocando, cantando alguma coisa, visto que a ovelha escuta muito mais do que vê. O pastor tem um trato com a ovelha a partir do que ela ouve. Por isso que a fé tem tudo a ver com ouvir. Se hoje ouvides, o Espírito Santo não endurece o vosso coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. Tem a ver com ouvir. Então o pastor vai na frente, imagina, cantando um salmo, alguma coisa, adoração. E as ovelhas tudo atrás dele. Só que sempre tem uma que se encanta com a paisagem. Ela começa a olhar para a paisagem e o pastor vai embora. E se ela ficar sozinha, está morta, porque o lobo está no encalço, só esperando uma chance. Então sabe o que o pastor fazia? Ele parava de vez em quando e olhava para trás para ver se o grupo estava com ele. Aí quando ele descobria que uma ovelha rebelde ficou sozinha, ele trazia ela na frente do rebanho, pegava a vara ou o cajado e batia uma vez com força na perna da ovelha. E ela tombava trêmula, assim, perplexa. Nunca viu o pastor nervoso, já pensou? E agora o pastor começava um processo de fisioterapia que durava mais ou menos 150 dias. Todo dia de manhã ele passava óleo na perna dela, fazia uma espécie de mobilização e colocava ela aqui, ó, entre o peito com a cabecinha para trás. E começava a caminhar e cantar, e as outras ovelhas atrás, tudo quietinhas. Olha o que ela ganhou, 150 dias de exclusividade total. Imagina a carinha dela aqui em cima, olhando lá para baixo, enquanto as outras estão lá. Faça a ferida e sararei, diz o Senhor. Ele é Senhor e é pastor. Quando terminava, ele colocava ela nunca mais saía da perna dele. Ela morria ali, ó. Só que não é porque ela tinha medo de apanhar de novo, não. É porque ela descobriu que não tem nenhuma distração que seja mais gostoso do que o carinho do pastor. O colo de Deus, esse é o cajado que te consola. Vai ter dia que Deus vai mandar uma luta para você que você vai falar, agora não escapa, e vai parar no colo do Pai, no peito de Deus. Milor Fernandes escreveu que a vida são tijolos passando. Um dia um te acerta. E quando te acertar, você perde o rumo. Mas vai parar bem no colo do Pai, o lugar onde o seu Deus pastoreia a sua dor. Olha o que ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Eu falei disso aqui hoje de manhã. A mentalidade judaica não é que a mesa é para mim, mas perante mim.
Porque na mente judaica a mesa é o centro de uma casa, é o lugar mais importante da casa. Porque pelo menos 3 vezes no dia, café da manhã, almoço e jantar, a providência divina colocou o mundo para girar a meu favor. Alguém plantou, a terra deu, o outro colheu, processou, levou para o mercado, eu estava trabalhando, comprei, está na mesa, porque Deus agiu a meu favor, fazendo com que 3 vezes por dia tivesse na minha mesa. O problema é que se a mesa é o centro da casa, os inimigos estão lá. Porque a Bíblia diz, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Só que como ninguém convida o inimigo para dentro de casa, esses são falsos amigos, que entram na nossa vida, que gozam da nossa intimidade, para saber onde é mais fácil e vulnerável nos destruir. Só que olha que tremendo, imagina a cena, você aqui, a mesa e os seus inimigos, só esperando um ponto vulnerável seu para te destruir. E quando eles vão para cima, Deus entra na história, coloca uma toalha na mesa, estende, coloca as coisas, os utensílios, a comida, e aí o inimigo raciocina. Se o Deus dele é capaz de descer do céu só para arrumar uma mesa, imagina quando começar a lutar, e os inimigos fogem, e Deus vence a guerra sem precisar lutar, porque dentro das nossas casas, Ele pastoreia também a nossa despensa. Você só tomou café e almoçou hoje porque o Espírito Santo tem pastoreado o seu bolso e a sua vida. Ele é pastor de tudo que você é, completude. Olha o que ele diz aí, ó. Unges a minha cabeça com óleo. Quando o pastor estava indo com as ovelhas pelo deserto, geralmente via uma praga de mosquitos e entravam no ouvido ou no focinho da ovelha. Quando a ovelha sentia, ficava desesperada, batia a cabeça nas pedras tentando tirar e morria. Se ela não sentisse que o mosquito entrou, devagarzinho ela ia deixando de comer e tinha uma morte lenta, dolorosa e terrível. O que o pastor fazia? Ser pastor dá trabalho, irmãos. Antes de entrar no deserto adentro, pegava uma por uma das ovelhas, derramava óleo sobre a cabeça e massageava, até criar uma espuma. Com a espuma colocava em volta do ouvido e do focinho delas, parecia um capacetezinho, e elas podiam entrar tranquilas no meio do deserto, porque o mosquito vinha, mas não podia entrar, estavam protegidas. Sabe o que é isso? Ensino, escola dominical, palavra. É o pastor massageando a sua cabeça, para que praga, inveja, falsa doutrina, heresia não entra, porque sua mente está protegida pela palavra. Olha o que ele diz. O meu cálice transborda. O salmo é perfeito. William Temple escreveu que ninguém pode possuir o Espírito e guardá-lo para si. Porque se o Espírito está, transborda. Se não transborda, ele não está. É um salmo de completude. Imagina essa cena. Se eu ligar uma torneira aqui em cima de um copo vazio, ela vai encher esse copo até transbordar. Se eu colocar 10 copos, um ao lado do outro, o transbordamento vai acontecer. É ou não é? Apenas 2 coisas podem interromper o processo. Uma, desligar a torneira. Mas isso ninguém tem capacidade para fazer, porque a graça de Deus está sobre a igreja 24 horas e ninguém pode parar. O problema é o segundo passo, é só tirar um dos copos do lugar e interromper a corrente. Isso chama-se quebra de comunhão. É quando a gente senta do lado do irmão, mas não o suporta. É quando às vezes a gente até canta com ele, mas não canta participando do momento de adoração. É quando a gente faz parte de um grupo, mas não de um corpo. A igreja é chamada para ser a comunhão dos que se amam, dos que convivem apesar das diferenças e que cantam para a glória de Deus. É como o coral, quando canta você quase não escuta a voz de um por um, mas a voz do todo te faz entender a melodia. É isso que o Espírito quer que a gente faça. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ele termina dizendo assim, ó, certamente, a palavra no original aqui é amém, que a bondade e o amor. Algumas Bíblias, por uma tradução meio que equivocada da Vulgata, colocaram assim, ó, bondade e misericórdia. Quem tem misericórdia escrito na Bíblia? Levanta a mão para eu ver. É muita misericórdia, né? Irmãos, olha para mim aqui, ó. Misericórdia e amor são completamente diferentes. Experimenta falar para o seu esposo, esposa, noivo ou noiva, nós estamos juntos e eu casei com você por misericórdia. O que você acha que vai receber em volta? Vai ficar difícil, não vai não? É ou não é diferente de falar nós casamos por amor? O original aqui é bondade e amor, porque são reflexos do fruto do Espírito que Paulo vai jogar lá em Gálatas capítulo 5. O que esse texto está dizendo é que quem é pastoreado por Jesus deixa rastros de Deus por onde passa. Eu vou passando e bondade e amor me seguem. Eu já nem preciso de palavras para ministrar, porque o meu rastro é da glória. Eu passo e deixo portas abertas, vidas transformadas, música de Deus, perfume de Cristo. Onde eu vou, eu deixo graça. Conta-se que uma professora cristã tinha uma aluna que detestava ela só por ela ser crente. Aí um dia a aluna chegou em casa, pegou um gato morto, colocou dentro de uma caixa de sapato, fez um lacinho, mandou pelo correio para a professora, imagina. Aí a professora está em casa, de repente vem aquela caixona de presente. Eu não sei você, mas eu, se o presente é grande e pesado, eu já estou feliz antes de abrir. Aqueles presentinhos assim a gente abre depois, é ou não é?
Aí ela está lá, de repente o correio chama, ela pega aquela caixa pesadona e olha para o marido e fala: olha que maravilha, essa menina aqui me odeia, não sei porquê, eu tenho orado por ela e eu acho que a coisa está mudando, Deus está ouvindo, porque ela está trazendo para mim aqui um presentão pesado. Joga em cima da mesa, rasga o pacote, no que abre, imagina. Ela olha lá dentro, um gato morto, aquele cheiro terrível, aquela coisa. Aí ela chega, escuta o que eu vou te dizer, Deus só trabalha com honesto. Ele pastoreia honestos. Ela entra para dentro do quarto injuriada, fazendo as orações mais bonitas de todos os tempos, aquela que não dá tempo de fechar o olho. E ela olha para Deus e diz: oh Deus, o que foi que eu fiz para essa menina? Por que essa menina me odeia? E começa a esbravejar com Deus. Só que enquanto ela está falando, ela olha em cima do guarda-roupa e vê uma caixa ainda maior. E aí ela tem uma ideia, o Espírito começa a trabalhar. Ela pega aquela ideia, aquela caixa gigante, maior do que a outra, pega o melhor perfume que tem e começa a perfumar todas as extremidades da caixa. Compra um buquê de rosas, põe dentro, coloca uma Bíblia, escreve um bilhete e põe lá. Fecha papel de presente, faz um lacinho e devolve pelo correio. Agora a situação é violentamente oposta. Quem recebe a caixa e maior é a menina. Eu pergunto a você, sendo aquela garota, sabendo que você enviou, recebendo uma caixa maior, você abriria essa caixa? Abriria. A curiosidade é companheira do ser humano desde o Éden. Foi por causa disso que foi deflagrado o processo da queda. Você chega para uma criança e fala: não põe o dedo na tomada que dá choque. Quando você vira as costas, a mente dela produz uma pergunta: o que é choque? Ela toca o dedo na tomada, vem com cara de oprimida, nunca mais peca, é ou não é? Porque agora ela sabe o que é choque. A menina coloca aquela caixa na frente dela, imagina, abro ou não abro? Vai que é um cachorro, né? A caixa é maior? Abro ou não abro? Então devagarzinho ela vai tirando o durex, vai abrindo aquele pacote assim com base no que ela fez. Ela pensa: se o que eu mandei é ruim, o que deve vir é pior. A base é ela. Então devagarzinho ela levanta a tampa, aí sobe um cheiro bom. E o cheiro é bom, muda tudo, lógica. Se o cheiro é bom, se o conteúdo é bom, não pode exalar um cheiro ruim. Lei fundamental da verdade. A verdade não é antagônica. Isso aqui não pode ser ao mesmo tempo um telefone e um celular, ou um ou outro. Aí ela olha lá, abre a caixa, fica toda feliz. E começa uma revolução chamada adrenalina, que faz seu sangue circular numa velocidade tão grande que você tem perda de memória, esquece tudo que estudou para a prova. Ela nem lembra mais que mandou um pacote, ela só sabe que tem um na frente dela e que é maior, e que cheira bem. Aí ela tira aquele buquê de rosas, tira aquela Bíblia, olha dentro da caixa, sentindo o perfume, toda feliz, tem um bilhetinho, ela pega o bilhete, sabe o que está escrito? Cada um dá aquilo que tem. Quem só tem miséria faz isso. Mas eu não, eu tenho o bom perfume de Cristo. Bondade e amor me seguem. Portanto, eu deixo o rastro da glória, toco as pessoas e mudo as vidas. Faça da sua vida hoje rastros de Deus. Olha como o Salmo termina: me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Essa frase, habitarei na casa do Senhor para sempre, é um hebraísmo, uma gíria judaica. Os judeus usam isso para dizer que vou ser um velho feliz. Eu não vou ser um velho com reumatismo na alma. Sabe o que é isso? Gente que passa a vida inteira injuriado porque outros conseguiram coisas que ele não conseguiu. Chega no final da vida com uma agendinha lotada de nomes para se vingar. Não. Esse velho aqui é um velho diferente. É aquele que foi tão abençoado por Deus que foi subindo o cume da existência. Quando chegou no topo do monte da vida, a neve do tempo abençoou o cabelo e ficou branco. Daí quando a luz bate, ilumina, e o jovem vazio que vem embaixo acha o caminho. Esse é o tipo de jovem que aprendeu a andar. Não é aquele jovem aquele velho que a gente fala assim: esse velho não tem memória. Não é que não tem memória, é que ficou sábio, não guarda lixo na alma, só lembra do que vale a pena, o resto sai fora, porque aprendeu a viver e mora na casa de Deus para sempre. Foi pastoreado quando nasceu, quando andou, quando se desenvolveu, quando cresceu e quando envelheceu, e termina bem para a glória daquele que é pastor e Senhor das nossas almas. Com a permissão do pastor, por favor, fique de pé, eu quero fazer uma oração com você. Sabe o que é belo desse salmo? Ele tem uma proposta de vida diferente. Alguns anos atrás, eu estava em São Paulo fazendo um seminário, e um aluno me chamou e me contou como a mãe dele morreu. Presta atenção nisso. Ele me disse que a mãe dele morreu de um daqueles tipos de câncer que devasta a pessoa devagarzinho antes de matar. Sabe qual é? Ela morreu pele e osso, bem fraca. E ele disse que ela estava deitada assim no braço dele, bem fraquinha, e à medida que ela foi morrendo, ela foi tentando cantar. De tão fraca que estava, ela não conseguia dizer as palavras, apenas deixou escapar a melodia. Ele botou o ouvido perto da boca dela, quando deu para entender que ela tentava cantar o seguinte: mais grato a ti, mais grato a ti. Cheguei em casa, peguei a harpa da minha esposa e fui ler a letra do hino, e diz assim: ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim. Aí eu pensei, peraí,
A mulher morre detonada pelo câncer. Do ponto de vista do triunfalismo religioso, perdeu. Não é? Mas ela está pedindo para Deus, me dá mais gratidão, porque a que eu tenho não dá. Imagina. Aí uma coisa o Espírito falou para mim. Só uma coisa explica isso. O que ela estava vendo do lado de lá era tão grandioso que ela já sabe que a gratidão dela não dá conta, ela já pede mais. Me dá mais para te agradecer pelo que está vindo aí. Eu estou caminhando para o meu pastor, o que pastoreou a minha vida, que foi o Senhor da minha morte e o Senhor da minha vida e dos meus dias. Feche os seus olhos, faça a sua oração. Agradeça a Deus hoje por Ele pastorear a sua vida, a sua casa e a sua história. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque Tu és o nosso Senhor, o nosso pastor, o supremo guia da nossa alma, o Deus da nossa vida, aquele que anda conosco pelos caminhos mais difíceis, aquele amigo fiel, mais chegado que irmão, aquele que recebe o nosso louvor e que vai além e nos dá a inspiração para continuar cantando. Pai, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, porque Ele é para Ti. Tu és o único, aquele que é alfa e ômega, princípio e fim, tudo em todos. E saiamos daqui essa noite tocados, alcançados pela graça que liberta, tendo a certeza feliz de que somos ovelhas do Teu pasto, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, da qual resplandecemos como astros no mundo, prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado, pastor.